nós vamos até que horas? Estava pensando em algo em torno de no máximo 1 hora, professor. Qual a sua disponibilidade? Perfeito. Não, até 1 hora tá bem. Tá bem? Tá Uhum. joia. E se houver qualquer questão, é só o senhor nos falar aqui que tá tranquilo, tá bom? Perfeito. Tá joia. É, eu acredito que todos aqui já me conheçam, né? Eu queria dar boas-vindas a todos aqui para o nosso evento. Esse evento, ele é uma parceria entre a Liga de Mercado, a PUC-M3 e o FinLab, do qual eu sou coordenadora, e que é do Departamento de Ciências Econômicas aqui da PUC Minas, certo? E a gente está contando com a gentileza e a colaboração do professor Ladislau, que é lá da PUC de São Paulo, que é conceituadíssimo aí na área de economia, né? Ele é conhecido por ter várias reflexões na área de macroeconomia, desenvolvimento sustentável, desigualdade socioeconômica, além da questão de políticas públicas, né? Ele é doutor em economia pela Escola Central de Planejamento e Estatística de Varsóvia e já atuou como consultor da ONU em diversos projetos, né? Em alguns países aí como a Guiné Equatorial e a Nicarágua, além de ter diversos textos publicados e livros. Então, a gente está tendo um privilégio gigantesco de tê-lo aqui conosco. Além aí do professor Ladislau, a gente vai contar com a colaboração da nossa aluna Andresa, que é do curso de Ciências Econômicas aqui da PUC Minas, e é a representante da Liga PUC M3. A Andresa, né, além de estar fazendo Ciências Econômicas conosco, ela é formada em ciências políticas e é tecnóloga em serviços jurídicos. Além disso tudo, também é analista e ela é CNPI técnica, né? Então ela tem bastante bagagem aí também para colaborar conosco nesse debate. Eu queria agradecer a todos e também aí a presença da coordenação do curso, que embora não possa estar presente aqui nem em áudio e nem em vídeo, porque a gente saiu de uma reunião e eles estão, né, no caminho, mas a gente está aqui representado por mim, pelo departamento, e eles estão nos escutando também, certo? Professor, eu sei que assim, né, a gente faz uma apresentação, não faz jus a todo o seu currículo, então se você quiser se apresentar aí de uma forma mais adequada, pode ficar à vontade. É isso aí, tá comigo, se eu entendo bem? Sim, é isso mesmo. Bom, já que é para apresentar, eu sou Ladislau Dobor e eu me apresento porque não é para se dar importância, mas para entender o perfil, né? Eu estudei economia em Lausanne, na Suíça. A Suíça forma economistas bem simpáticos para bons banqueiros. É, entende no pedaço. E o interessante, Andrés, é que eu peguei a economia política, esse é o meu diploma, a graduação, mas como parte da faculdade de Direito. E é muito interessante, porque aqui no Brasil a gente separa quem estuda direito e quem estuda os mecanismos que devem ser regulados pelo direito, enfim. Essa separação é curiosa. Então, eu tive que estudar direito comercial, filosofia do direito, direito constitucional, etc. Ajuda muito, né, a entender, porque você liga a economia não só a mecanismos, entre aspas, né, certo? E econometria, todas essas coisas de aparências científicas, mas você liga isso com o que, a que necessidades da sociedade a, a economia deve responder, né? Isso é uma. Depois, eu fiz o doutorado na Polônia Socialista, em Varsóvia, Escola Central de Planejamento e Estatística, que é muito interessante, porque eu vi toda a mesma ciência pelo avesso.
de certa maneira, eu estudei as duas metades da laranja, entende? Aí, na minha cabeça, ficou uma laranja inteira. O que me ajudou não só de ver os dois lados, mas entender que não basta pensar lados, né? Temos que ver a que valores a gente tem que responder. Isso de ter trabalhado na Polônia socialista tirou da minha cabeça todo o besteirol que a gente estudava aqui no Brasil, né, sobre os países socialistas, né? Não estou tentando dourar a pílula e coisas do gênero, mas, sabe, é um país que generalizou a saúde pública gratuita universal, educação pública gratuita universal, um investimento gigantesco na ciência e tecnologia e no ensino superior, criaram as infraestruturas, né, ferrovias, indústria, tudo isso que a Polônia simplesmente fornecia centeio, trigo, batata e beterrabas para os países industriais, né, Alemanha, Grã-Bretanha, Holanda, etc. É muito interessante, sabe? Olha, para ter críticas, a gente pode ter críticas para todo lado, né? A minha atitude virou o seguinte, né? Eu aprendo com um lado, com o outro, o que funciona, o que não funciona e de que maneira e com que setores, né? Isso é bem legal. Depois eu fui trabalhar, houve a Revolução do Cravo, estou falando de 75, tá, gente? A Revolução dos Cravos em Portugal, então me chamaram para reorientar os ensinos de economia na Universidade de Coimbra. Então, trabalhei lá com Boaventura de Sousa Santos durante 2 anos e depois fui trabalhar na África, porque era tempo de exílio, né? Eu não podia voltar ao Brasil. Enfim, são coisas que vocês não viveram diretamente, mas que eu vivi na pele, digamos, essa coisa. Eu tive 12 anos de exílio, mas trabalhei 7 anos em diversos países africanos. Meu, coisa que você aprende, sabe? E depois fiz trabalhos na China, na Mongólia, no Equador. Sabe o que é? Você vai rodando e vai tirando as simplificações da cabeça. Sabe, aqueles... O pessoal, sobretudo, quando tem dificuldade de entender as coisas, eles adoram a ideologia, né? Não, isso é assim. Então, a verdade está à direita ou à esquerda. Eu quero privatizar porque o Estado é corrupto. Enfim, meu, você cobrir a ignorância com generalidades, né, é muito fácil, né? E, de certa maneira, eu realmente virei bastante pragmático, né? Em particular, pelas várias viagens que eu fiz na China, onde eu descobri que uma articulação inteligente de mercado, de movimentos sociais e de empresas no setor privado, vendo quem faz o que melhor, entende? É um negócio extremamente interessante, né? Não à toa a China é de longe o maior sucesso social e econômico que a gente conheça, né? A China sai da pré-história em 49, né? Hoje é a primeira economia mundial. A gente usa, nas Nações Unidas, a gente usa os dólares paridade de poder de compra, quer dizer, o valor real, descontando as variações cambiais, né? A China é a primeira economia do mundo hoje, com 37 trilhões de dólares. Os Estados Unidos vêm depois com 29 trilhões. Como é que você conseguiu toda essa... Eu lembro que eu assisti, Paola, uma entrevista com um cara importante lá na TV Cultura, né? O cara dizendo, não, a China não discute, é uma ditadura, né? Pronto, resolveu, né? Tem o Mahbubani, né? Ele responde os argumentos e diz, olha, a China todo ano saem cerca de 120 milhões de chineses como turistas para outras partes do mundo e volta a todo mundo. Quer dizer, que ditadura é essa? Entende? Sabe o que é? A gente não deve subestimar o besterol com o qual a gente povoa as cabeças, né? Como eu tive a sorte, graças aos militares, digamos assim,
de visitar diversos sistemas de organização. Eu ajudei a fazer o plano de desenvolvimento regional para o Mandela na África do Sul. Tudo isso aqui você aprende, sabe, muita coisa, né? Hoje sou aposentado pela ONU, continuo dando minhas aulas, escrevo meus livros, e um negócio importante é que eu tenho um site, vocês podem entrar, é dobor.org, meu sobrenome.org, ORG. São cerca de 1.500 títulos. Não tem uma coisa que eu não tenha lido, não é coisa de colega, né? É coisa que eu acho que tem valor excepcional. Tá? Nós somos uma rede internacional que a gente disponibiliza toda a produção científica online. Certo? Esse negócio de copyright e todas essas coisas é um negócio ridículo, entende? Porque meus livros estão todos gratuitamente online e continuam vendendo. Certo? Porque se a pessoa, por exemplo, se um professor quer recomendar um livro meu para os alunos, ele não vai dizer para os alunos comprem o livro Ladislau, não é nossa realidade. Mas vai dizer, olha, na próxima aula a gente discute o capítulo 2, tá? 8 páginas, até no celular o rapaz lê. Está me entendendo? É uma forma, digamos, da gente se apropriar das novas tecnologias e gerar a gente chamou isso lá no Instituto Paulo Freire de pedagogia da economia, né? Mas para vocês terem ideia, por exemplo, se vocês entram no YouTube e colocam Entenda a Economia em 15 minutos, vocês vão ver lá um vídeo meu que eu coloquei há 3 meses atrás, está com mais de 500 mil de pessoas que assistiu. E um bom vídeo técnico, 15 minutos, dá para falar um bocado de coisa, desenhando no quadro como é que funciona o ciclo econômico. Tá? E como é que funciona, em particular, o que a gente está discutindo, né, toda a parte financeira. Né? Então é isso aí, é um percurso de várias coisas. Só para fechar, eu nasci em 1941, gente. Você sabe que coisa curiosa? Eu poderia ser antiquado e defender ideias antiquadas, né? Mas, na realidade, eu olho para trás, eu tenho 80 anos de vida consciente, digamos, né? De começar a entender coisas. Ou seja, me dá uma visão de longo prazo das mudanças estruturais. Sabe? Eu não me assusto que a inflação subiu, melhor, desceu. Né? O PIB. Tá? Meu, temos que olhar o mais longo prazo. Isso me permite, digamos, a gente focar, quem lê os meus livros, em grande parte nas transformações estruturais que a gente tá hoje vivendo, né? Isso ajuda muito. Eu nasci em 41, gente, na Europa, tá? Eu escolhi o lugar errado no momento errado, tá? Meus pais tiveram que se refugiar na fronteira espanhola e eu fui de nascença seria catalão. Registraram o meu nome em francês, virei Ladislas, apesar de usar Ladislau. As pessoas não se dão conta o que é. Os americanos adoram fazer filmes sobre a guerra, né? Heróicos, cara lá tal, salvando, tanques, metralhadoras, né? Não vem o que é o sofrimento das famílias, certo? O que é a vida de milhões de pessoas, né? Mataram só nessa guerra 60 milhões de pessoas e continua a matança por aí, né? Eu não tenho muitas ilusões sobre a natureza humana, viu, gente? Bom, parei de falar sobre essas coisas gerais aí, mas isso é bom, né? Porque sabe que cada um de nós carrega a sua história, né? Isso vai carregando não só a cabeça como o coração também, né? E às vezes as tripas, né? Isso, mas eu acho que essa bagagem que nos enriquece, né, professor? Eu acho que essa bagagem faz com que a gente tenha uma visão diferente do mundo e uma perspectiva diferente de tudo que possa acontecer, né? E aí, a nossa proposta, né, é de falar um pouquinho sobre macroeconomia e cenário econômico brasileiro. Aí eu vou passar a palavra para a Andresa para para iniciar aí as questões que ela gostaria de falar com o senhor. Boa noite, professor. Obrigada pela sua presença. É uma honra nós aqui, mesmo estando em estados diferentes, poder ter essa conversa tão
pessoal. Essas questões suas sobre essa experiência de vida sua, eu acho que é algo novo para todo mundo aqui. E, com certeza, é uma experiência muito enriquecedora. A gente tem que aprender com pessoas que viveram, pessoas que estudaram determinado assunto. E, igual o senhor falou, a gente precisa. Não pode ter um lado, essa questão da bipolaridade, sempre ou é preto ou é branco. A gente precisa conhecer todos os lados e ficar com aquilo que é melhor, né? Que eu acredito ser o conhecimento verdadeiro. E aqui a gente tem muitos futuros economistas e é muito interessante pegar pessoas que estão no começo para conversar com uma pessoa que já passou por quase tudo no campo econômico e vivenciou, porque a maioria de nós aqui provavelmente vai ficar mesmo no campo acadêmico. Dificilmente nós vamos conseguir viver algo tão empírico da economia. Embora a gente esteja num país onde nós temos muitos acontecimentos importantes, mas viver, por exemplo, na África ou na China, na Polônia, acho que a gente tem uma visão mais panorâmica da economia. Lá na Liga, a gente tem os encontros aos sábados, e o último encontro nós falamos sobre Estados Unidos e China, e em como a China, hoje, no ponto de vista nosso, ela é a primeira economia. O plano econômico da China, a estrutura do Estado, como que articulou o socialismo de mercado e fez dar certo. Nós também discutimos questões como as tarifas do presidente Trump e como isso vai afetar o Brasil e em como os Estados Unidos e China eles estão intimamente ligados. Então, uma guerra comercial entre eles dois hoje, como afetaria o Brasil? Então, nós buscamos esse entendimento mais profundo da economia, porque quando a gente está no mundo acadêmico, a gente escuta muito sobre maximizar as coisas, maximizar o bem-estar econômico, maximizar o lucro, e a gente esquece como que isso é na prática. Por exemplo, maximizar o bem-estar social, isso envolve sustentabilidade, isso envolve preservar o meio ambiente, isso envolve melhores condições sociais, e a gente, muitas vezes, a gente se distancia muito da realidade, porque a gente fica muito preso à teoria e esquece que a gente vive a economia todos os dias. E que o mundo econômico, ele é na verdade, eu gosto muito da economia, eu escolhi a economia porque, para mim, é a ciência da felicidade. A gente sempre busca a felicidade na economia, a gente quer que todos sejam felizes. É basicamente isso, porque a gente estuda, a gente fala de produtores, fala de consumidores, esquece que isso são pessoas e somos nós. Nós somos os consumidores, nós somos os produtores. E então é importante que a gente tenha esse pensamento de que a gente vive a gente vive numa realidade que é a teoria que a gente estuda. Então é mais difícil, por exemplo, para quem estuda, por exemplo, biologia, moléculas. Então, é mais difícil de visualizar. Nós não. Nós temos uma ciência social, nós vivemos aquilo que a gente estuda. E eu, assim, admiro muito o seu trabalho. Eu trabalho hoje em banco, eu trabalho no Bradesco, e a questão também da financiarização da economia, eu vejo muito isso na prática. E eu admiro muito o seu trabalho por conta disso. E é isso. Então, assim, a nossa ideia aqui é mais um bate-papo, porque questões mais teóricas sobre macroeconomia, isso a gente vê na faculdade. Então, a nossa ideia aqui é trazer um debate mais voltado para a situação atual do país. E aí eu coloquei alguns pontos aqui que eu acharia interessante da gente discutir, inclusive pontos que eu acho que o senhor domina muito, que é o seu ponto de especialização.
E aí eu gostaria de saber se eu tenho algum ponto para falar, antes da gente começar essas perguntas. Na verdade, vão ser perguntas que vão guiar esse debate. E aí, senão eu posso começar agora. Vamos lá. Bom, a primeira pergunta seria: o Brasil pode se tornar uma grande potência econômica, ou estamos presos à armadilha da renda média? Quando eu elaborei essa pergunta, eu pensei mais numa questão voltada ao social, porque a gente sempre pensa na economia brasileira como sendo uma economia muito escassa. Apesar do Brasil ser um grande país continental, a gente está falando de um país que tem poucos serviços e pouca industrialização, né? É mais um exportador de commodities. E quais pontos o senhor acredita que seriam as nossas fraquezas e o que a gente poderia, o que nós temos de pontos positivos diante das outras potências do mundo? Olha, Andresa e amigos, eu acho o seguinte, tá? A China apostou toda a economia na melhoria das condições de vida da massa da população. No Brasil, nós fizemos o inverso. Isso foi utilizado de maneira extremamente ampla, em particular durante a ditadura, de que primeiro a gente faz crescer o bolo, depois a gente distribui, né? Então, em nome disso, a gente organizou toda a economia em função das elites e das suas conexões internacionais, né? É uma forma, não é teoria econômica, é justificativa econômica. Você justifica interesses dominantes através de uma teoria desse tipo. Veja que eu estou usando aqui porque a China optou pelo caminho rigorosamente inverso, tá? A China organizou toda a economia em função da inclusão da base da população, que era uma população rural. Certo? Você pensa que a União Soviética só falava em indústria e estatizou as terras dos camponeses, que é uma tragédia para um país rural. Entende? A China pegou o caminho inverso, organizou toda a economia, as infraestruturas, o apoio tecnológico, a distribuição de alimentos, enfim, o conjunto em função da inclusão. É vital entender que esse país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, ele tirou 800 milhões de pessoas da pobreza. Tá? Ou seja, em vez de dizer, não, se a gente dá dinheiro para os pobres, o pobre come, consome e acabou, né? Enquanto que a gente dá dinheiro para os ricos, eles investem, enfim, desenvolvem o país, né? Essa é a lorota que nos vendem, certo? Na realidade, quando você põe dinheiro na base da sociedade, certo? Você gera a demanda. A demanda abre espaço para as empresas produzirem, né? Certo? E o que gera também emprego. E tanto o consumo que aumentou gera imposto sobre o consumo, como a atividade empresarial que aumenta gera também imposto, o que permite ao Estado fazer duas coisas essenciais para o crescimento. As políticas sociais, saúde, educação, segurança, etc., de um lado, que a gente chama de salário indireto, e, por outro lado, infraestruturas, ferrovias, energia, telecomunicações e essas coisas, certo? Água e saneamento, etc. Ou seja, essa articulação desse tipo, em que você gera uma convergência, ou uma sinergia, melhor dizendo, mais forte, né, entre as famílias, as empresas que investem e o Estado que gera políticas sociais e infraestruturas, né, você gera uma lógica, né? Eu coloquei isso, eu convido a vocês põem no YouTube isso que eu mencionei, Entenda a Economia em 15 minutos, vocês vão ver lá como funciona esse ciclo. Isso é vital, tá? Porque nós estamos numa economia, Andressa, em que, por exemplo, só de grãos, o Brasil produz o equivalente a 4 quilos por pessoa por dia, certo?
e temos milhões de pessoas passando fome. Meu, isso são opções políticas. Certo? A Índia, o Modi é um cara de sólida direita, mas não é besta. Ele proibiu a exportação de trigo e arroz para favorecer o consumo da população, que dinamiza a economia. Né? Então, todo esse negócio da gente dizer, não, a JBS alimenta o mundo, tá? Só que aí temos mais de 10 milhões de pessoas passando fome no país. Quer dizer, qual é a lógica desse negócio? Por que eles exportam? Porque eles empurraram para o dólar ficar mais caro, ou seja, para cada dólar que eles exportam, né, de produtos, de carne, de frango, de diversos produtos primários, certo? São R$ 6, quase R$ 6 que eles recebem, para eles interessa esse negócio. Né? Virar o que você mencionou, uma economia de exportação primária, em vez de produzir em função das necessidades da população. Meu, isso aqui é de uma idiotice, de um tamanho. Agora, com que força a Globo, os diversos grupos, a Faria Lima, os bancos, etc., continuam a empurrar? Isso é absolutamente dramático. Né? Agora, isso é uma dimensão. Né? Eu gostaria muito que vocês vissem os trabalhos. Vocês podem pegar também meus livros, em particular, Resgatar a Função Social da Economia, porque se trata disso. Certo? A economia tem que servir a nós, não a gente servir a economia. Certo? Vocês vão ter ali, e aí eu pego o caso de um Bradesco, por que não, do Itaú. Tá? Se você analisar a estrutura de controle do Bradesco, você vai encontrar entre os acionistas de peso pesado, certo? Pela força que tem, você vai encontrar a BlackRock. Certo? Toda a tragédia da Samarco estava ligada também ao Bradesco, tá? Porque você tem que aumentar os dividendos para os acionistas em vez de você consertar a barragem, né? Que eles sabiam que vazava. Né? Ou seja, recuando um pouco, pegue o seguinte, tá? As famílias no Brasil estão comprando muito pouco porque estão pagando juros. Temos 70 milhões de adultos no Brasil que estão inadimplentes. Por que estão inadimplentes? Ali na televisão você vê, não, é porque eles têm que ter educação financeira, têm que aprender. Mas que educação financeira você vai ver quando a média apresentada pelo Banco Central, é só vocês entrarem, Estatística Monetária de Crédito do Banco Central, em 2 páginas vocês vão ter todos esses dados. A média, 53% ao ano. Tá? Na China, é 4,6% ao ano. Aqui, 53%. Meu, isso é agiotagem. É acima da agiotagem da Idade Média, para quem leu Shakespeare, enfim, todas essas coisas. Meu, esse é o nível. Isso é a média, tá? No cheque especial você está muito mais para cima, na rotativa do cartão está acima de 400%. Eu, nas reuniões internacionais, sou obrigado a mostrar documento dos bancos, porque o pessoal não acredita que no século XXI então, a população passiva pagando esses juros e o cara achando que ele é culpado porque assinou e não está pagando. Né? A dívida é que você deve, né? Dívida. Certo? Meu. Agora, isso faz com que, em vez de consumir, as famílias estão essencialmente pagando juros. Eu vi uma entrevista com um empresário que saiu no Estadão, ele dizendo sim, está mais barato eu contratar, né? Porque quebraram direitos trabalhistas. Está mais barato eu contratar, mas para que eu vou contratar se eu não tenho para quem vender? Né? Você paralisa a economia. Né? A demanda das famílias é o principal motor da economia. Eu lembro de conversas com Lula, certo? Ele dizendo claramente, olha, o eixo que dinamiza a economia no Brasil é mercado interno. Nós somos um grande país. Nós não somos uma Coreia do Sul, Singapura, etc., que vive de exportação. Certo? Agora, o Brasil produzir tanto alimento e ter tanta fome é um negócio de uma debilidade mental. Agora, eu faço a soma. Tá? O que estão tirando das famílias através dessa agiotagem é o equivalente a 10% do PIB, que podia gerar demanda e dinamização. Tá? São 10% do PIB. Tá? O que tiram das empresas através dos juros, o juro para a pessoa jurídica no Brasil, 21%. Tá? Na Europa está na faixa de 2,5%.
Na China, se você pega 4,6% ao ano e tira 2% de inflação, o juro real de 2,6% ao ano. Tá? E uma coisa interessante, só para entender a ligação. Você sabe que a China tem que sair do carvão, né? Porque é uma tragédia ambiental. Então, estão investindo pesado no solar. Eles não fizeram uma grande empresa estatal do solar, mas fizeram sim uma grande empresa estatal de produção de máquinas e equipamentos para produzir painéis solares. Então, o investimento pesado em termos financeiros e tecnológicos foi o Estado que fez. Em compensação, em qualquer município, e a China é gigantesca, um pequeno empresário privado vai pegar um empréstimo a 4,6% ao ano, né, num banco local, certo? Porque lá se controla a agiotagem, certo? E vai produzir segundo a demanda daquela localidade. Está me entendendo? É o Estado como motor de arranque para um conjunto de atividades do que você chamou aqui do socialismo de mercado. Na realidade, é uma articulação inteligente dos diversos subsistemas. Certo? Isso é muito legal, entende? Porque é uma forma inteligente. Agora, no Brasil, se você soma os 53% das famílias, 21% de juros sobre a empresa jurídica, tá? Sobre pessoa jurídica, e você soma os mais de 14% pagos pela taxa Selic, você paralisa a capacidade do Estado de fazer políticas sociais de infraestruturas, você paralisa a capacidade de demanda das famílias, você paralisa a capacidade de investimento das empresas. Certo? Você se põe na pele de um empresário que tem lá seus 5 milhões, qualquer coisa. Ele poderia produzir alguma coisa de útil, sapato, bicicleta, o que seja, certo? Criar emprego, fazer uma coisa. Não, ele pensa assim, né? Que nem o empresário que eu mencionei, mas as pessoas não estão comprando, estão atoladas em dívida. Tá? Para que eu vou insistir? 2, se eu precisar de um complemento de financiamento no banco, a 21% eu estou enforcado, vou trabalhar para os bancos, em vez de trabalhar para meu lucro. E 3, eu coloco meu dinheiro na taxa Selic, 14,25%, risco zero, não preciso trabalhar, meu dinheiro rende. O que é esse dinheiro que vai entrar para mim? É o dinheiro que as pessoas pagam através dos seus impostos, que o Estado, em vez de fazer saúde, infraestrutura, etc., está repassando para mim, certo? Porque eu comprei título da dívida pública. Né? Aliás, a dívida pública está na mão, essencialmente, dos 10% mais ricos. Né? O pessoal tem um pouco de classe média, mas, enfim, quem investe pesado é o pessoal de cima. Ou seja, essa taxa Selic é uma transferência de mais de 1 trilhão, mais de 10% do PIB, dos nossos impostos, em vez de servirem para saúde, educação, etc., são repassados para a Faria Lima, para os bancos, e não param na Faria Lima nos bancos. Da mesma maneira como vão parar nas fortunas na Cidade de Deus, certo? Como tem entre seus acionistas, Itaú, Bradesco, etc., tem a BlackRock, State Street, Vanguard, JP Morgan, Fidelity, estão todos ali. Tá? E então esse dinheiro sai por exemplo, da taxa Selic, dos nossos impostos, sai das famílias e das empresas, sob forma de dividendos, e vai parar, em parte, em grupos nacionais, Faria Lima, bancos, intermediários financeiros, e em parte crescente para os grupos internacionais que são acionistas das nossas grandes empresas. Todas elas, pega Vale, pega todos eles, têm pesados acionistas internacionais que acham uma maravilha poder puxar dinheiro direto, certo? Ou seja, é um país que é drenado ao mesmo tempo. Né? Agora, se você soma os 10% do PIB que é tirado através de juros das famílias, 4% através de juros sobre eu sou pessoa jurídica, né, sobre as empresas. Acrescente a isso os dividendos, eu não tenho os dados para o volume de dividendos, que é imenso. Tá? São acionistas, absentee owners, proprietários ausentes. Né? Você pode estar em Genebra, na Suíça, no seu computador você está investindo, entre aspas, chama investimento, são aplicações financeiras. É um uso errado da palavra, certo? Por razões óbvias. Né?
você soma isso, o mais de 1 trilhão tirado dos nossos impostos, também para esses grupos, você tem tranquilamente mais de 25% do PIB que podia ser aplicado produtivamente, que está sendo drenado nesse país. O pouco que tivemos de um crescimento de 3,4% é porque a gente está exportando, isso gera pouquíssimo imposto, mas gera um pouquinho. Certo? Você tem, hoje em dia, os próprios lucros dos bancos são calculados como aumento do PIB, que é uma coisa curiosa, porque é atividade meia, ninguém consome, né, negócios que eles produzem, certo? Pelo contrário, né? Então você tem um tipo de um travamento da economia que, ao mesmo tempo, interno pelas elites financeiras e, ao mesmo tempo, ligado com toda a força internacional dos grandes grupos, né? É muito importante entender que antigamente a gente tinha assim, não, tem a economia nacional e tem os interesses internacionais, o imperialismo, essas coisas, né? Meu, o pessoal está instalado dentro de casa hoje. Você pega nos meus livros, você vai ver, por exemplo, tem uma pesquisa muito legal que mostra que empresas são controladas no Brasil pela BlackRock. Está aí o Bradesco, Itaú, Eletrobras, Vale, enfim, todos eles, né? Hoje em dia, com a dispersão de ações e o peso que tem, político inclusive, uma BlackRock, coisa do gênero, com 4 ou 5% de ações, eles exercem um peso porque eles estão nas diversas empresas, às vezes os mesmos administradores, representantes, né? Então você tem uma presença política extremamente forte. Digamos que isso que a gente chama de financiarização é muito pouco estudado no Brasil, né? Agora, isso existe de diversas formas, tá? Então, por exemplo, nos países da África ou do Oeste Asiático, o problema não é tanto essa forma de extração pelos juros, né, e pelos dividendos. Lá, a extração é por dívida externa. Então, os noruegueses fizeram no ano passado um estudo de como os 140 países mais pobres, o total são 193 países membros da ONU, tá? 140 países mais pobres, em particular África, Ásia Ocidental, toda essa coisa, o Oriente Médio também, né? Todos esses países estão pesadamente endividados, com bancos internacionais, dívida externa, né? Então, você pega Angola, pega todos esses países, pega Myanmar, né? Em média, 42% do orçamento desses países é para pagar a dívida externa, né? Você não consegue reinvestir no país. E para pagar esses juros, não estão reduzindo a dívida, estão pagando juros. Chama serviço da dívida, certo? Aí eles são obrigados a exportar petróleo, madeira, o que for, certo? Bens primários, para pagar juros que no recurso principal é a mesma coisa que você vai pegar famílias, dezenas de milhões de famílias aqui que já pagaram 3, 4, 5 vezes a sua dívida e continuam pagando, né? Vivem para pagar juros, né? Rodando. Vocês podem pegar no IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC. A gente fez um filminho legal de como se gera o superendividamento, né? E coisa curiosa, Andrés, é que no Brasil o juro é apresentado ao mês, porque é uma pilantragem. Por exemplo, a taxa Selic não é apresentada ao mês, né? Porque é uma cifra internacional. Ninguém reconhece juro ao mês. Eu posso apresentar juro por semana, fica mais pequenininho ainda. Esse é um grau de ridículo, né? Eu sei, olha, só para fechar, eu recebi um SMS do Santander, uma mensagem do Santander no SMS, assim. Eu não sou cliente do Santander para nada, estão invadindo meu celular. A mensagem veio textualmente assim, em 2 linhas. Ladislau, 2 pontos. Assim, bem familiar, eu, Santander, enfim. Ladislau, se você está no sufoco, eu pensei, o que isso tem a ver com o meu sufoco, meu? É um banco, e o meu telefone particular, eu pago, certo? Se você está no sufoco, a sua taxa de juros baixou para 5,9 A.M. Mas só até o dia 31.
Gente, você sabe o que é? Isso é um assalto. Eu imagino uma mãe que tem o problema de comprar o remédio do moleque, entra numa dessa, nunca mais sai, vai passar anos e anos pagando juros. Não sei se alguém está endividado aqui, certo? Mas isso aqui é uma tragédia nacional. Você sabe o que é? 5,9, 5,9 parece pequenininho, né? Eu que sou economista, peguei a calculadora, eu vi, bom, 5,9 é 100%. Ou seja, essa molecada da Faria Lima, da coisa, do Santander. Aliás, o Santander, que montou esse negócio, o Campos Neto era executivo do Santander, tá? Antes de assumir o Banco Central do Brasil. Certo? E um gigante internacional que montou esse tipo de bandidagem. Certo? Sabe o que é? Eu acho que essas coisas passam, Andresa, simplesmente porque as pessoas não entendem de economia, não entendem de juro composto, não entendem. De economia até podem entender, mas de finanças, quando entra no dinheiro, essa coisa. Agora, veja bem, antigamente, algumas décadas atrás, antes desse neoliberalismo, como é que os ricos enriqueciam? Produziam, por exemplo, automóveis, sapato, bicicleta, o diabo, tal, certo? E pagavam mal seus trabalhadores. Mas valia. Mas para ele explorar o trabalhador, tinha que gerar um emprego. Hoje, você enrosca o cliente do Itaú na dívida, nunca mais consegue sair, certo? Porque não consegue quitar o principal, porque aí morre de fome, certo? E o Itaú, nem o Bradesco, nenhum deles precisa gerar um emprego para eles. Entende? Só o fato do cara ter que consumir, ou passar numa casa que tem total dedicação a ele, certo? E vai pagar um juro daquele tamanho sobre compras parceladas, né? Certo? Meu, é uma outra forma de organização. Meu último livro, eu gostaria muito que vocês vissem, tá? Chama Os Desafios da Revolução Digital. Eu repito, todos os meus livros estão online gratuitamente, tá? Porque isso permite que muito mais gente utilize, por exemplo, faz um copy-paste porque quer utilizar um gráfico meu para um artigo que vai fazer, certo? E os livros continuam vendendo, estão na livraria, né? A gente está investindo muito nessa popularização da compreensão desses mecanismos para as pessoas poderem acordar, entende? Porque a exploração salarial era muito grave, certo? Mas quando era exagerado, o pessoal se organizava numa empresa, porque estão juntos ali sofrendo a mesma coisa, fazia greve, brigava, enfim, chegava a algum acordo, né? Agora o cara endividado vai fazer o quê? Vai manifestar na frente da agência, entende? O sistema mudou, tá? É uma outra forma de organização. Tem gente que chama de neoliberalismo, Mazzucato chama de extractive capitalismo extrativo, o Bauman chama de capitalismo parasitário, outros chamam de rentismo, né? O Brad Christopher. Gente, vocês pegam no site, pegam resenhas, os principais livros atuais, e principais mesmo, tá? Eu não vou empurrando o lixo ali. Os principais livros internacionais sobre as transformações, vocês vão pegar em resenhas. Está em português, 4 ou 5 páginas. E eu não escrevo uma resenha de livro para dizer que o livro é bonitinho, tá? Eu escrevo uma resenha com quais são as ideias-chave. Pegam Piketty, pegam Stiglitz, pegam Jayati Ghosh, enfim, gente que largou, Andrés, o que a gente estudava ou ensinava de economia, lá os marginalistas, as diversas coisas, o Milton Friedman, etc. Isso aqui esquece, tá? Nós estamos pensando agora quais são os dramas que a gente enfrenta, o drama ambiental, o drama da desigualdade, o drama da fome no mundo, 800 milhões de pessoas, tudo. Como é que a gente se organiza para enfrentar os dilemas, para dar resposta e não ficar esperando que os mercados resolvam, né? O mercado não resolve. Para já não são mais mercados, são gigantes, são oligopólios, né? O sistema mudou, certo? É isso que eu tento trazer nos meus livros, né? Eu até tenho a obra
do senhor, que é a era do capitalismo produtivo, traz muito essa ideia, né? E a gente tem vivenciado, com esse aumento da taxa de juros, né, mais um passo nesse sentido, né? Que você acaba de destacar, de que a produção ela é negligenciada em prol da renda a partir desses É. ativos financeiros, né? Que agora rendem muito mais. O pessoal chama de rentismo, né? Para quem lê o Machado de Assis, né, você tinha eles perguntam aí, fulano, o que é que ele faz? Ah, não, ele não trabalha, vive de rendas. Né? Esse pessoal vive de rendas. Na linguagem internacional, a gente não chama de income, renda, a gente chama de rent, que é renta. Em francês também, revenu é renda, agora rente é renta. Né? É um sistema rentista baseado na renta, ou seja, você ganha dinheiro sem a contribuição produtiva correspondente. É malandragem, né? E, na verdade, aí o ciclo expansivo da economia não tem a oportunidade de funcionar, né? Que é aquela expansão econômica que a gente vê quando a gente tem os investimentos diretos, de fato. Exatamente. Exatamente. Pode ir. Então, a mensagem não é muito otimista, tá? Agora, a gente fez um estudo aqui com um pós-doc que fez comigo, a gente estudou a fase 2003 a 2013 no Brasil, que é o que o Banco Mundial chamou de Golden Decade, a década dourada do Brasil, que é a fase da primeira gestão Lula e o início da gestão Dilma, em que puseram dinheiro na base da sociedade, exatamente na linha chinesa, certo? Dinamizou pela base, gerou emprego, gerou um crescimento médio de 3,8%, mesmo apesar é que eu estou olhando aqui, meu celular está quase. Gerou crescimento de 3,8%, apesar da crise de 2008, certo? Ou seja, a gente sabe o que deve ser feito. O problema é batalhar o espaço político para fazer as coisas que sirvam efetivamente uma economia a serviço da população e não para encher, digamos, de lucros os financistas nacionais e internacionais. Gente, isso aqui está 5%. O meu celular. Eu pensava que depois da banca, quando você ia chegar em casa, aí estaria no computador. É uma coisa atrás da outra, é correria. Tudo bem, professor. Então, professor, já que seu celular vai descarregar, mas assim, já foi muito válido esse bate-papo, porque sobre a questão do endividamento, eu vejo isso na pele, no dia a dia, com as famílias super endividadas. E é algo bastante triste, né? É triste demais ver uma pessoa que pega um empréstimo para pagar outro empréstimo, e é nisso ela, às vezes, quadriplica a dívida inicial dela. Então, ela vive de pagar juros para o banco. Mas aí eu queria só abrir aqui, porque tem o Lucas Fernandes, ele fez uma pergunta muito interessante, mas se o senhor também não quiser ir muito a fundo por causa do tempo, a gente também entende. Ele perguntou assim, professor, na sua opinião, quais são as principais causas da inflação no Brasil, tendo em vista esse contexto de dificuldade de consumo das famílias e de produção por falta de demanda? Olha, Lucas, muito legal, tá? Basicamente, se todo esse alimento que a gente produz fosse colocado no mercado interno, não tinha inflação. E a inflação hoje não é os preços subiram, certo? E muito menos justificar os 14,25% da Selic, que não tem pirocas a ver com a inflação. Agora, o principal mecanismo inflacionário hoje é internacional. Tá? A gente chama isso, que funciona aqui dentro também, chama profit inflation. Como a economia está oligopolizada,
As grandes empresas, por exemplo, pega a ADM, Bugel, Cargill, né, todos esses grandes grupos que controlam as commodities, os alimentos no mundo, essa gente, como é oligopólio, eles decidem subir os preços. Entende? Não, isso não é tipo quando você tem uma pessoa grávida, aconteceu alguma coisa, provavelmente, certo? Agora, a inflação não, os preços subiram, né? Não é como subiram. Alguém levou esse preço. Aí você vai, para quem controla o grosso, os chamados commodities, né? E eles simplesmente elevam o preço, né? É muito sem vergonhice. E, obviamente, não se calcula nos preços os juros que as pessoas incluem, né? Quando eu compro as coisas à vista, porque eu tenho dinheiro, tá? As populações mais pobres vão pagar quase o dobro, certo? E não é calculado, né? Na realidade, a inflação, isso o Celso Furtado tem excelente, ele já mostrou isso. A inflação é um sistema de apropriação do dinheiro da base da sociedade para o pessoal de cima, certo? Mas vale a pena. Pegue a inflação no meu site, você vai encontrar coisas interessantes. Gente, usem e abusem do site, tem lá um monte de coisa boa, tem até o happy hour, tem ali piadas, poemas, receita para fazer pão, enfim, coisa do gênero, para se divertir um pouco, porque a seriedade do que a gente enfrenta nos mata, viu? Gente, eu tenho que cuidar da vida, tá? E eu Tudo tenho que bem. salvar meu celular aqui. Tá certo. Obrigada, viu, Muito professor bom vocês Dalmo? organizarem isso, tá? Muito obrigada, viu, em nome do departamento, por você ter vindo, ter tido essa disponibilidade, né? Os nossos alunos estão cheios de dúvidas ali, mas a gente entende, seu celular está acabando a bateria e também a gente já está no tempo aí, né? E acredito que essa oportunidade, né, dessa vivência, de uma perspectiva diferente sobre todos os conceitos que a gente vê aí dentro da economia, eu acho que valem muito a pena e fazem com que nós, da área de economia, nossos alunos, eles tenham essa oportunidade de vivenciar e ter uma visão crítica de vários dos temas que a gente aborda dentro do curso. Andresa. Obrigada, professor. A gente até deixou aqui no chat, a Paula colocou o site do bom.org. Não vai dar para a gente responder todo mundo, porque são muitas dúvidas, mas agradecer a sua disponibilidade, a sua acessibilidade, foi incrível. E pode ter certeza que muitos economistas aqui vão sair com um pensamento diferente da economia por causa dessa conversa. Inshallah. Tudo de bom, Mesmo. gente. Tá bom. Obrigada, professor. Tchauzinho. Tchau. É isso aí, gente. Obrigada a todos por terem vindo. Foi uma grande oportunidade da gente vivenciar esse momento com o professor Dalbo. A gente entende que, assim, né, foi pouco tempo para muito conteúdo. Acaba que a gente gostaria de ter conseguido perguntar para ele mais coisas, né, trazer mais desse conhecimento dele para dentro da vivência de vocês como economistas, mas acreditem que nós teremos outras oportunidades e mais parcerias com a Liga de Mercado de Capitais, que é de mercado financeiro, né, que é a PUC M3, que aí vai facilitar, né, esse contato com várias perspectivas, e eu acho que a gente tem que ver isso com muito bons olhos, tá bom? Boa noite para vocês e até o próximo encontro aí, tá bom? Obrigada, professor Boa noite, Ed, professor professora. Marcelo, que estavam aí com a gente também. Boa noite, fiquem com Obrigada, Deus. gente. Boa noite. Tchauzinho. Boa noite.